Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, queridas amigas, muito bem-vindos todos mais uma vez a esta conexão através do Facebook e também através do YouTube. Agradecemos a Deus que nos permite esse momento de comunhão cristã e também de edificação cristã. O tema de hoje, deste culto, ele gira em torno da semeadura da palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus, através das parábolas que ele contou, ele quer nos encorajar a semear a palavra de Deus e ele também nos mostra como acontece a semeadura da palavra de Deus. É, portanto, um momento para o nosso encorajamento. Também queremos, neste culto, lembrar de nossa irmã Erna Alvina Bauer-Maschner, falecida no último dia 3 de junho. E no culto presencial, que acontece aqui no templo às 10 horas, nós também teremos a profissão de fé de Arildo Borges e Tatiana Bender Carneiro. Agora quero convidar todos para fazermos a primeira oração deste dia nas palavras do hino Senhor, dá-nos a Tua palavra para podermos falar. Ou seja, Senhor, grava a Tua palavra em nossos corações para que nós possamos semeá-la e transmiti-la a outras pessoas. Cantemos. A Tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o Teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao Teu caminho levar, e lhe falar que Teu Filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Agora convido a todos para acompanharem as palavras do Salmo do dia, deste terceiro domingo após Pentecostes, Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim.
são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que sempre me chamou a atenção neste salmo são aqueles 3 verbos do versículo 1. Andar, deter-se e assentar-se. O salmista diz: bem-aventurado ou feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse salmo também nos mostra como acontece quando o pecado quer tomar conta e dominar a nossa vida. E esses 3 verbos apontam para isso. O pecado está sempre presente no mundo, na nossa vida e nas coisas que nos cercam. E não nos faltam conselhos para andarmos nestes caminhos. O problema começa quando nós começamos a nos deter. Sabem, quando os convites e os conselhos do pecado começam a fazer parte da nossa vida. E o quadro todo piora quando, como disse o salmista, nós nos assentamos na roda dos escarnecedores. Ou seja, quando nós permitimos que o pecado reine e domine em nossas vidas. Deus aponta para o antídoto. Deus aponta para uma atitude de reação. Ele diz: feliz aquele que anda na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E a lei de Deus nos convida ao arrependimento, a uma mudança de vida e a uma mudança de atitude. Então eu quero convidar você para juntos pedirmos a Deus a força para andar e viver em novidade de vida. Oremos. Perdoa-nos, Senhor, quando andamos no conselho dos ímpios, quando nos detemos no caminho dos pecadores e nos assentamos na roda dos escarnecedores. Perdoa-nos quando nós não reagimos e nos acomodamos ao pecado e não voltamos à Tua palavra. Mas em Tua misericórdia, Senhor, acolhe-nos e renova-nos sempre de novo, através da Tua santa palavra. E então ajuda-nos e capacita-nos para sermos semeadores da palavra que transforma vidas, que renova e que perdoa. Oramos, confessamos e suplicamos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, no auxílio do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, a boa notícia é que Deus sempre de novo nos acolhe, nos recebe e nos perdoa. A todos que reconhecem os seus pecados e que têm o sincero propósito de andar em novidade de vida, de ter o prazer na lei do Senhor e nela buscar o vigor para a nova vida, a todos eu anuncio e também entrego o perdão de todos os pecados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Agora, com fé e reverência, convido a todos a acompanharem as leituras bíblicas deste culto, que serão feitas pelo pastor Vili Redel. Acompanhem. Cordial bom dia, graça e paz seja com todos em nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 1 a 10. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus.
E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Também queremos ouvir com fé e atenção palavras de Jesus nas parábolas de Marcos 4, 26 a 34. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Convido a todos para confessarmos com alegria e convicção a nossa fé de acordo com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora acompanhamos o hino A Tua Palavra é a Semente.
tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Depois que as águas do dilúvio baixaram e Noé, com sua família e com todos os animais, puderam sair da arca, ele teve uma primeira e importante atitude. Noé construiu um altar. Ele quis adorar a Deus que lhe preservou a vida junto com sua família e junto com os animais. E sobre este altar ele ofereceu o sacrifício de alguns animais e de algumas aves. E o relato de Gênesis revela que o Senhor Deus aspirou o aroma suave do sacrifício e então falou consigo mesmo, como se Deus dissesse para si mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. E também não vou mais destruir a terra por causa do ser humano. E então declarou: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E assim tem acontecido através dos séculos e dos milênios. E graças a Deus, porque nós podemos semear e colher, é que nós temos o alimento, o sustento e o pão de cada dia sobre as nossas mesas. Quando Jesus Cristo estava preparando os seus discípulos para a importante missão de semearem a palavra de Deus dentro deste mundo, Jesus usou exatamente esta ilustração da semeadura e da colheita. E ele o fez na forma de duas parábolas. E através destas parábolas quis encorajar, ensinar e preparar seus discípulos para a importante missão, mas também para dar-lhes uma compreensão correta do reino de Deus. As duas parábolas, conforme ouvimos na leitura do Evangelho, são a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Na parábola da semente, o ensino é o seguinte: a parábola mostra que um agricultor, ele pode preparar a terra, ele pode semear a semente, depois de germinada e brotada, ele pode cultivar a semente e até colher os frutos. Porém, o agricultor não tem o poder de fazer a semente brotar, germinar e brotar. O agricultor não tem o poder de fazer a semente produzir frutos. Isto a própria terra o faz, disse o Senhor Jesus. Pois, assim como é com a semeadura, assim também é com a semeadura da palavra de Deus. E assim também se estabelece o reino de Deus aqui entre nós. Nós, como igreja, como cristãos, podemos semear a palavra de Deus.
através da pregação pública, através do testemunho individual, pessoal, através da distribuição de literatura. Temos muitas maneiras pelas quais podemos semear a palavra. Porém, nós como igreja, como cristãos, não temos o poder de fazer a fé brotar no coração de uma pessoa. Não temos o poder de converter a pessoa. Isto pertence a Deus. E quem faz isto é a própria palavra de Deus. Esta palavra de Deus que uma vez semeada, não volta vazia. E aí nós nos lembramos da palavra que Deus nos deu através do profeta Isaías, capítulo 55. Lá está escrito: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim também será com a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O apóstolo Paulo também comentou sobre esse assunto, do poder da palavra que transforma, que renova. Escrevendo aos Coríntios, naquele contexto em que se formaram muitos grupos, divisões dentro da igreja de Corinto, quando uns diziam, eu sigo o apóstolo Paulo, outros diziam, eu sigo a Pedro ou a Apolo, neste contexto o apóstolo Paulo escreveu e afirmou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Por isso, querida irmã, querido irmão, a você e a mim, como cristãos, como igreja, compete a tarefa de semear a palavra. E eu quero lhe encorajar a semear continuamente a palavra de Deus, através do seu testemunho pessoal, junto às pessoas que convivem com você, mas também através da distribuição de literatura. Muitos irmãos aqui da nossa congregação, a cada ano, distribuem muitos devocionários, Castelo Forte, 5 minutos com Jesus. Estes devocionários são uma semeadura constante, dia após dia, na medida em que as pessoas leem as devoções de cada dia. Estas mensagens também hoje podem ser compartilhadas através das redes sociais na forma de áudios, ou seja, temos muitas oportunidades para semear. Mas um detalhe importante, tenha paciência. Os frutos nem sempre aparecem já no dia seguinte. Lembre também que há plantas que levam muito tempo para produzir frutos. Outras produzem frutos em tempos e épocas diferentes. Tenha paciência na semeadura. Pois bem, para continuar e ainda ampliar a explicação, Jesus, na sequência, contou a segunda parábola, a parábola do grão de mostarda, para mostrar aos discípulos como a semente da palavra de Deus age na vida humana. Comparado com as outras sementes, o grão de mostarda é insignificante, quase não pode ser visto, é de pouco valor. Contudo, uma vez semeada esta semente, quando ela brota, nasce e cresce, aí nós vemos o que é de fato o grão de mostarda. Porque ele produz a maior de todas as hortaliças, disse Jesus, ao ponto de pássaros fazerem seus ninhos entre os ramos. O grão de mostarda, mesmo sendo a menor das sementes, a mais insignificante, se transforma numa grande planta. Da mesma forma, isto acontece com a
semente da palavra de Deus semeada neste mundo. A palavra de Deus, ou a semente da palavra de Deus, por muitas pessoas é considerada insignificante, sem valor. Muitas pessoas preferem as filosofias deste mundo e as consideram superiores à palavra de Deus. No entanto, quando se trata dos efeitos, quando se trata dos resultados, aí nós vemos o valor da semente da palavra de Deus. Porque somente a semente da palavra de Deus é que nos conecta com o nosso Salvador Jesus. Somente a palavra de Deus pode converter e transformar o coração humano. Somente a palavra de Deus pode proporcionar perdão ao ser humano e novas perspectivas de vida, perdão com Deus, paz com Deus, alegria e esperança. Somente a palavra de Deus pode proporcionar ao ser humano a certeza da vida eterna. E aí está a grande diferença. Essa questão, ela também é real e nós podemos observá-la na história da igreja. Pensem comigo, quando teve início a igreja de Cristo aqui na terra, ela se assemelhava a um pequeno grão de mostarda. Um pequeno grupo de seguidores de Jesus lá em Jerusalém começou a semeadura da palavra de Deus, sob a direção e a força que o Espírito Santo dá. Pois os resultados desta semeadura que começou simples, pequena, nós não conseguimos mensurar. Só Deus conhece os resultados desta semeadura da palavra de Deus. Mas já lá na igreja de Jerusalém, observando a vida dos cristãos, o testemunho de fé e de vida, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, escreveu assim, que dia a dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Minha irmã e meu irmão, não tenha vergonha em semear a palavra de Deus. Seja persistente nesta semeadura junto a seus filhos, netos, familiares, amigos, pessoas do seu relacionamento. Muitos talvez vão lhe dizer que esta semente não tem mais valor, mas não tenha vergonha em semeá-la. No tempo certo, os frutos vão aparecer. E lembre-se que esta é uma semeadura para a vida toda. Esse é um projeto para uma vida toda. Muitas pessoas desistem rapidamente de semear a palavra quando não veem logo os frutos. Lembre-se, é um projeto para a vida toda. Bom, eu quero ainda usar uma outra comparação. A Bíblia Sagrada, quando ela fala da morte do cristão, ela também usa esta expressão, que o ser humano, na sua morte, é semeado em fraqueza, mas a colheita será poderosa. O apóstolo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós semeamos um corpo fraco, frágil, que se corrompe, um corpo que morre. Mas a colheita será a ressurreição de um corpo novo, glorioso, igual ao corpo da glória de Cristo. Semeia-se um corpo natural, escreve o apóstolo, mas ressuscita um corpo espiritual, glorioso, onde o Espírito de Deus habita plenamente. Que bonita imagem, você não concorda? É assim que nós olhamos também para o nosso futuro, para a nossa morte, porque a semente da palavra de Deus, ela não nos proporciona bênçãos apenas para esta vida, mas ela nos proporciona a colheita ou a ressurreição de um corpo novo e glorioso, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, enquanto Deus nos permite continuar neste mundo, semeemos esta palavra que transforma, que produz,
e que garante vida eterna no céu. Hoje é tempo de semear. Me lembro da palavra que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes 11, verso 6. Semeie a sua semente pela manhã, e à tarde não cruze os braços, porque não sabes qual vai prosperar, se esta que foi semeada de manhã, se aquela que foi semeada à tarde, ou se as duas serão boas. Portanto, semeie a semente da palavra de Deus. Claro que para semeá-la nós também precisamos estar firmados nessa palavra. E aí eu concluo voltando ao Salmo de número 1, onde então o salmista diz: feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E este será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo vai dar o seu fruto. Que Deus nos conserve pela sua palavra como uma árvore bem firmada, que dá frutos de testemunho, de anúncio e que continua semeando a semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero também convidar a todos para o momento de oferta, porque nós, entre as muitas ações como cristãos, porque nós também tomamos dos nossos bens e os ofertamos? Poderíamos responder dizendo: é porque Deus pede isso de nós. E é verdade, Ele mesmo diz: honra o Senhor com os teus bens. Mas nós também ofertamos porque esta é uma forma de nós reunirmos recursos para que a Igreja de Cristo continue semeando a palavra de Deus para a salvação, nova vida e vida eterna de todo aquele que crê. Então, enquanto nós agora cantamos o hino Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser, eu convido você também a decidir sobre a sua oferta para a missão de Deus. Amém. Sem cessar, alumias o meu pé, fortaleces minha fé, és mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição, quando sofre o coração, observando o teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei, e com Cristo reinarei, dele tenho
Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Em nosso momento de oração também queremos, como anunciado no início do culto, dar graças a Deus pela vida de Dona Erna Alvina Bauer-Maschner, que faleceu no último dia 3 de junho. Dona Erna era filha de Alexandre Eduardo Bauer e Emília Madalena Jill Bauer. Ela faleceu com a idade de 95 anos, 2 meses e 22 dias. Então nós queremos também dar graças a Deus pela vida dela e também por tudo que Deus fez na vida dela. E colocar diante de Deus sempre de novo nossa súplica, nossas confissões e nossos pedidos muito pessoais. E que você lá onde você está acompanhe esta oração, mas também coloque diante de Deus suas súplicas e seus louvores. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Tu que és a origem de todas as coisas e da vida, nós, Teus filhos, chegamos diante de Ti em culto e louvor. Pelo pão da vida, que continuamente nos sustenta, recebe nossa gratidão, Senhor. E também pelo alimento que sustenta nossos corpos, nós Te agradecemos, Senhor. Pelas alegrias e pelos prazeres que chegam até nós, através da Tua criação, recebe continuamente o nosso muito obrigado. Mas agradecemos especialmente, Senhor, pela promessa e pela garantia da vida eterna através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sempre temos a confessar, Senhor, e confessamos que nem sempre temos respeitado o dom da vida que provém da Tua poderosa mão. Nem sempre levamos uma vida que combina com a Tua vontade. Continuamente também nós andamos no conselho dos ímpios, nos detemos no caminho dos pecadores e nos assentamos na roda dos escarnecedores. Reconhecemos que não temos sido zelosos o suficiente para melhorar a qualidade da nossa vida, bem como a vida dos outros. Confessamos que temos falhado em nossa tarefa e no privilégio de levar aos outros o conhecimento da vida eterna através de Cristo, semeando a Tua palavra. Por estas e muitas outras transgressões da Tua lei, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a aumentar a utilidade de nossas vidas em Teu serviço e no serviço aos outros. Ajuda-nos a responder às necessidades das pessoas que estão próximas de nós, para que também possam ser mais felizes. Preserva, e nós Te pedimos, Senhor, suplicamos isto, preserva a forma de governo em nosso país. Preserva a harmonia entre os diferentes poderes do nosso país, para que possamos continuar alegrando nossas vidas dentro de um contexto de liberdade, de expressão, de culto, de atitudes e de serviço. Hoje, especialmente, colocamos diante do Teu trono nossas necessidades, bem como as necessidades dos outros. Hoje suplicamos Teu socorro em favor da Lini Miller, que precisará passar por cirurgia. Intercedemos em favor da Elaine Bukiewicz e de todos os que estão hospitalizados. E também Te agradecemos pela vida de nossa irmã Erna Maschner, falecida no início do mês, e Te agradecemos por tudo que fizeste, Senhor, por ela e na vida dela. E também Te agradecemos pelas pessoas que a auxiliaram, que a socorreram em suas necessidades. Por fim, Te pedimos, Senhor, ajuda-nos
a usar com sabedoria o tempo de vida que nos tens destinado. Mantém-nos firmes na fé, para que possamos enfrentar o final de nossa caminhada terrena com coragem e não com medo. Ajuda-nos a crer, Senhor, em Tua promessa de vida eterna, através de Teu Filho. E é em nome dele, nosso Senhor Jesus, que nós oramos. E também ainda dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, que alegria poder saudá-los também no final de mais este culto que vocês acompanharam, celebrado em nome do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o bom Deus sempre nos conserve este privilégio de, mesmo em tempos ainda de isolamento social, pelas redes sociais, podermos estar em comunhão, em culto. Que Deus abençoe e dirija a vida de todos e que tenham uma abençoada semana. Agora convido para participarem também deste momento voltado para as crianças. Ele é muito importante, né? As crianças têm dificuldades, ou temos dificuldades de com as crianças ter aqueles encontros regulares. Então aproveitem este momento para a história bíblica que segue aqui. E já anunciamos que no sábado, dia 26 de junho, às 15 horas, aqui nas dependências da comunidade, teremos um encontro presencial com as crianças, promovido e que vai ser realizado pelos professores da escola bíblica. Então, por favor, marquem esta data, organizem-se para que as crianças possam vir neste sábado, dia 26 de junho, às 15 horas. As demais programações da comunidade serão divulgadas através das mídias sociais, dos nossos grupos de Facebook e também por estes canais. Grande abraço e a bênção de Deus a todos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje vou contar a história para vocês, Jesus e os seus primeiros discípulos. Vamos lá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Algum dia vocês já ficaram perdidos, sem saber aonde ir? Ou melhor, em alguma viagem ou em algum lugar ou algum caminho diferente, já viram papai e mamãe preocupados e dizendo: ai, agora não sei para onde ir? Ou ainda eles falando com a Siri, né? Ou com o Waze, com o Google Maps, que hoje em dia a gente tem GPS pelo celular para descobrir o caminho ou uma rota mais segura ou uma rota mais rápida. Já viram? Já tiveram que perguntar para alguém alguma vez um caminho? Então, hoje a nossa história vai falar sobre caminhos, sobre seguir alguém ou alguma rota. Vocês sabem que João Batista batizou Jesus. Lembram dessa história? Há 2 semanas atrás foi a história de João Batista batizando Jesus. João Batista veio antes de Jesus. Ele preparou esse caminho para o Mestre Jesus. E ele, como era muito conhecido, ele tinha seguidores, pessoas que seguiam João Batista.
Só aí João Batista falou para elas assim, ó, para essas pessoas: esse, apontando para Jesus, este homem que está vindo ali, ele é o caminho, ele é o Cordeiro de Deus. E aí eles ficaram espantados com a notícia. E 2 deles foram e seguiram Jesus, porque era uma notícia muito importante. Era algo muito valioso que João Batista estava falando para eles. E seguiram Jesus. Um deles se chamava André. E André ficou muito encantado com as palavras de Jesus e foi contar esta novidade para o seu irmão. Sabe quem era o irmão dele? O irmão dele era o Pedro. Só que, ainda naquela época, o nome dele era Simão. Quando Simão chegou perto de Jesus, Jesus disse: venha ser meu seguidor, só que o seu nome agora será Cefas, né? Que quer dizer Pedro, né? Então, para nós, ele ficou conhecido como Pedro, e aí nós escutamos muitas histórias do discípulo Pedro. Depois, no caminho, enquanto caminhavam com esses discípulos, né? O André, o Simão Pedro e mais um outro que era seguidor de João Batista, Jesus encontrou Filipe. Olhou: ei, Filipe, venha comigo. E Filipe aceitou o convite. E aí eles contaram para Filipe: olha, esse é o Cordeiro de Deus. E aí Filipe, ouvindo as histórias de Jesus, foi também e convidou Natanael e disse para Natanael: eu encontrei um homem prometido na Bíblia, a qual Moisés e as Escrituras Sagradas se referiam. Aquele que nós esperávamos ansiosamente, ou seja, com muita vontade, com muita ansiedade de conhecer. É Jesus da cidade de Nazaré. E aí então, o Natanael ficou muito interessado e foi também seguir, foi conhecer Jesus. Chegando lá, Jesus disse: aí está um homem realmente sincero. E Natanael ficou assim: poxa, Jesus me conhece, né? E aí ele perguntou: você me conhece? E aí Jesus disse: sim, antes de Filipe lhe convidar, eu vi você sentado embaixo da figueira. Figueira é uma árvore que dá figo, né? E aí ele então reconheceu Jesus e disse: você é meu Salvador. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. E aí então eles ficaram assim muito surpresos, porque realmente reconheceram Jesus como Filho de Deus, como João Batista havia avisado. Então Jesus é o nosso caminho. E Jesus disse a eles, aos discípulos: vocês verão coisas muito maiores do que essa. Vocês verão os céus se abrindo e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, quando Jesus falava, era dele mesmo que ele estava falando. Então, isso, com essas palavras, Jesus, né, deu um testemunho maravilhoso que eles herdariam os céus, a vida eterna, né? E nós também fomos chamados por Jesus para sermos seus discípulos. Mas quando, hein? Quando será que isso aconteceu? No dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, Jesus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, com este sacramento, ele entra no nosso coração e nos convida a testemunhar sobre a sua obra redentora. Então você já tem Jesus no seu coração, eu também tenho. E o que Jesus espera de nós? Que nós possamos contar para as outras pessoas, assim como fizeram os discípulos, sobre a obra redentora, sobre o Salvador Jesus. Então, essa semana eu te dou um desafio de convidar, de conversar com algum amiguinho, convidar ele a assistir a nossa história e também conversar com ele sobre a obra redentora de Jesus. Ei, o que acha? Aceita o desafio? Vou esperar para ver o que vocês fizeram e com quem vocês conversaram, hein? Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, muito obrigada pela fé que temos em Ti. Obrigada por estar sempre ao meu lado. Ajuda-me a contar sobre o Teu amor para todas as pessoas. Em Teu nome nós pedimos e agradecemos, nosso Salvador. Amém.
Tchau, crianças! Agora escutem uma musiquinha sobre a história. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do